Você já deve ter percebido que o design urbano ficou, de certa forma, mais feio. Tipo, imagine a paz de caminhar por uma floresta, ou pelas ruas detalhadas de uma cidade antiga. Agora perceba a arquitetura moderna. Torres de vidro intermináveis, blocos de concreto lisos, ou as famosas casas caixote. Algumas pessoas olham para essas estruturas e sentem um desconforto imediato, uma sensação de frieza e alienação. Por muito tempo esse incômodo era apenas uma falta de repertório, o nosso mau gosto que não conseguia apreciar o minimalismo. Mas e se essa versão, esses prédios retos e essas casas quadradas não tiver absolutamente nada a ver com arte e cultura? Porque um ambiente construído não é apenas um cenário passivo onde a vida acontece. Ele é um agente biológico ativo e que pode te adoecer se não for bem planejado. Hoje sabemos que a estética estéril e repetitiva das cidades modernas está causando estresse fisiológico crônico, desorientação e sobrecarga no nosso sistema nervoso. E o design urbano deixou de ser uma questão de praticidade e beleza e tornou-se uma questão de saúde pública. E para entender o porquê disso, primeiro precisamos entender como a natureza desenha a si mesma. Ela não fabrica superfícies lisas ou linhas retas e perfeitas, como você vê nas construções de hoje. O mundo natural constrói fractais. Tá, e o que são fractais? Fractais são padrões matemáticos que se repetem em diferentes escalas de tamanho. Mas existe uma diferença crucial. Ao contrário dos fractais exatos, gerados por computadores, que são repetições frias e idênticas, a natureza produz fractais estáticos. Eles contêm um grau de aleatoriedade que forma a estrutura visual de litorais, nuvens e florestas. São formas que têm uma ordem previsível, mas que nos surpreendem nos micros detalhes. Essa complexidade visual é medida usando uma régua matemática, chamada de valor D. A escala vai de 1 a 2. Uma linha perfeitamente lisa, sem nenhum detalhe, tem um valor D igual a 1. Um espaço denso e totalmente preenchido bate no valor 2. A questão evolutiva é que o ser humano não se desenvolveu olhando para o vazio e nem para o caos absoluto. Nós evoluímos cercados pelos fractais comuns das paisagens naturais. Geralmente os fractais na faixa média de complexidade, 1,3 e D 1,5. O nosso sistema visual evoluiu e se adaptou para processar essa faixa matemática exata, com o mínimo de esforço e a máxima eficiência. Quando os seus olhos encontram essa complexidade média, a imagem é processada como um atalho cognitivo. O resultado imediato disso não é apenas o prazer estético, mas uma redução perceptível no seu estresse fisiológico. Inclusive, preferências por esses fractais de complexidade média aparecem em bebês com apenas 2 anos de idade. Nós somos fundamentalmente viciados nesse tipo de geometria. O segundo problema é que o olho humano opera através de sacadas ou movimentos espasmódicos e ultra rápidos, intercalados por pausas curtas chamadas de fixações. É apenas durante essas fixações, em frações de segundo, que a informação visual é realmente absorvida e processada pelo cérebro. Tá, mas o que dita exatamente aonde o nosso olho vai parar? A resposta é a sobrevivência. Nós nascemos pré-programados com um radar visual hiperativo, projetada para identificar imediatamente características faciais, simetria bilateral e sinais de vida. E uma curiosidade é que esse mecanismo do cérebro humano explica a pareidolia, que é ver rostos onde não tem, pode ser em caixas, prateleiras ou até na tomada. A nossa visão vasculha o espaço em busca de ganchos visuais, como a disposição de 2 olhos e uma boca, para ancorar o olhar. Para os seus circuitos cerebrais, não importa se você está olhando para um rosto real ou para a fachada de um prédio. Você naturalmente vai procurar essa organização. E pesquisas com eye tracking tornaram essa interação inegável. Quando cientistas analisaram mapas de calor de pessoas olhando para a arquitetura tradicional, os pontos de foco vermelho escuro se concentraram com extrema precisão em janelas, ornamentos e frontões. A riqueza desses detalhes oferece ao cérebro pontos de descansos previsíveis. A carga cognitiva é leve e torna a navegação fluida. Além disso, formas curvas ou arredondadas chegam a ativar o nosso córtex cingulado anterior, a região do cérebro ligada às emoções e ao processamento de recompensa. Mas o que acontece quando essas fixações encontram o modernismo? Diante de paredes de concreto liso, fachadas repetitivas ou vidros espelhados para tudo quanto é canto, os mapas de calor mostram uma ausência drástica de foco. O olho entra em pânico. Sem janelas detalhadas ou textura para se ancorar, não há fixação. O olhar escorrega, ele ignora o prédio e faz uma varredura evasiva, buscando desesperadamente o contraste dos pontos laterais, como as bordas afiadas do edifício contra o céu.
Quando pesquisadores colocaram participantes em máquinas de ressonância magnética, eles descobriram que as linhas duras e os ângulos retos da arquitetura moderna ativam intensamente as áreas de luta ou fuga do cérebro. A exposição a esses espaços retilíneos, quadrados e ásperos gera uma avaliação negativa e o desejo subconsciente de fugir daquele ambiente. Para o seu cérebro, que foi desenhado pela evolução, uma quina de concreto afiada não é vista como um minimalismo sofisticado. Ela é interpretada como um perigo físico iminente, como uma pedra cortante ou um espinho. E ainda tem o fato de que no excesso de estruturas lisas, esse deslize desorientado gera um esforço invisível e completamente inútil. Como a arquitetura não te dá um único lugar seguro para descansar sua visão, o seu cérebro consome recursos desse processamento para encontrar sentido onde não tem, no vazio. Porque se você lembra, nessa fixação é onde a informação é absorvida pelo cérebro. Tá bom, mas existem pessoas que defendem que fachadas lisas e minimalistas transmitem calma e ordem. Cientistas levaram 97 participantes para caminhar pelas ruas de Londres e Toronto, parando-os em frente a diferentes estilos de edifícios. Usando biosensores móveis, os pesquisadores mediram a condutância da pele, um indicador direto de excitação no cérebro. Diante de edifícios de baixa complexidade, a condutância da pele dos participantes caiu de forma contínua e significativa. Mas preste atenção que essa queda não tem nada a ver com o relaxamento ou a paz interior. Trata-se de um torpor fisiológico, que nesse caso não é bom. O sistema nervoso entende que foi jogado em um ambiente de privação sensorial, com falta de estímulos, e simplesmente se desengaja desse monte de nada. Tá, e por que o nosso corpo desiste, sendo que existem informações, não são fractais ou complexas, mas tem alguma coisa. Tá, a gente precisa entender como evoluímos para processar dados. O nosso córtex visual trabalha sobre a regra da codificação esparsa, decodificando cenas naturais que possuem uma assinatura matemática muito específica, ligada a esse espectro aqui de amplitude. Essa é basicamente a fórmula matemática do aspecto visual da natureza. Na acústica, esse mesmo fenômeno é conhecido como ruído rosa, mas na neurobiologia da visão, ele dita como o nosso mundo real é desenhado e processado. Quando olhamos para a natureza, apenas um pequeno e eficiente grupo de neurônios precisa disparar para que a imagem seja perfeitamente compreendida. Mas em linhas paralelas inflexíveis, os painéis repetitivos e as fachadas da arquitetura moderna, essa regra é violada. E o cérebro não consegue resolver essas formas sintéticas com eficiência, colocando todo o sistema visual sob alta tensão. A conclusão é inescapável. De novo, prédios lisos e monótonos não são um mero detalhe estético. Eles causam problemas maiores do que apenas ofender a sua visão. Como essas casas ofendem a minha. A arquitetura brutalista e o funcionalismo puro estão silenciosamente estressando você a cada esquina que você atravessa. Como consertar isso? Bom, a solução é usar a ciência para trazer a natureza de volta ao design. Arquitetos e neurocientistas estão utilizando ferramentas como o índice de cura biofílica. É uma métrica matemática que avalia 10 padrões essenciais, como fractais, curvas, cor, luz e água, para prever o impacto curativo de um ambiente na nossa saúde antes mesmo dele ser construído. E claro, só ciência, biologia fria e números não contam a história inteira. A atração física por uma geometria complexa e natural é o que atrai o nosso olhar e acalma o nosso cérebro. Mas o que transforma um espaço geométrico em um lugar que nós amamos, a longo prazo são as transações de confiança, a cultura e a memória social. E para uma melhor interação com a gente, a arquitetura do futuro não pode ignorar nenhuma dessas visões. Ela precisa usar a ciência exata para parar de nos adoecer, ao mesmo tempo construir um ambiente agradável para que a vida humana, em toda a sua complexidade, possa acontecer. Meu nome é Evandro, e muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima!